Olá, pessoal, tudo bem? Eu fiz esse trilho de mesa maravilhoso com 4 individual, aí depois a gente faz a junção deles. Olha que peça mais linda. Então eu vou ensinar para vocês a fazer na videoaula de hoje, tá bom? Então é isso aí, bora crochetar? Então nós vamos usar a linha 6, a cor cru da Rubi, a cor pink da Rubi e o verde mescladinho da Barroco. Agulha 3,5 e a tesoura para arremate. Então vamos começar com o nó mágico. Passa aqui, na volta de 2 dedos, faz um X, segura com o dedão e aqui se segura com o outro dedo. Passa a agulha por baixo, puxa, pega a linha. Primeiro ponto. Já pode soltar daí, né? 1, 2, 3, que dá a altura de um ponto alto. Mais uma correntinha de separação. Laça o fio, passa por dentro da argolinha, segura, segundo ponto alto. Uma correntinha de separação, laça o fio, passa por dentro da argolinha, terceiro ponto alto. Uma correntinha, laça o fio por dentro da argolinha, quarto ponto alto. Laça uma correntinha de separação, laça o fio por dentro da argolinha, quinto ponto alto. Laça, faz a separação. Sexto ponto alto, correntinha de separação, laçar o fio dentro da argolinha. Sétimo ponto alto, correntinha de separação, laça o fio dentro da argolinha. Oitavo ponto alto e a correntinha de separação. Aí você vai puxar o fiozinho, puxa bem e ele vai se fechar. Aí você vai contar 1, 2, terceira correntinha, um ponto baixíssimo. Aí, nessa primeira carreira tá feita. Aí você vai introduzir no primeiro espacinho aqui, vai fazer um ponto baixo. Vai fazer mais 2 correntinhas, que dá a altura de um ponto alto. Laça o fio, introduz aqui no mesmo espacinho, segundo ponto alto. Laça o fio, no mesmo espacinho, terceiro ponto alto. 2 correntinhas de separação. No próximo espacinho, laça o fio, primeiro ponto alto. Laça o fio, segundo ponto alto, no mesmo espacinho. Laça o fio, terceiro ponto alto, no mesmo espacinho. Correntinha de separação, 2 correntinhas, laça o fio, próximo espacinho, primeiro ponto alto. Dentro do mesmo espacinho, segundo ponto alto. Dentro do mesmo espacinho, terceiro ponto alto. 2 correntinhas de separação e assim você vai seguindo. Você vai ter 8 bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Eu vou finalizar os meus e eu volto. Então, terminamos aqui, né? Você vai contar, faz as 2 correntinhas de separação, vai contar 1, 2, 3. Terceiro ponto. Vai introduzir o fio, vai fazer um baixíssimo. No próximo, vai fazer um baixíssimo. Segura a agulha aqui, corta a linha. Cortou a linha, puxa o fio, vira seu trabalho, puxa o fio para trás. Depois a gente vai fazer o arremate dele, tá? Passar mais um aqui assim, para não ficar lá em cima me atrapalhando. Aí depois a gente faz o arremate dele nas casinhas, né? Agora a gente vai vir com o verde mesclado da Barroco, né? Vamos introduzir aqui em qualquer lugar do nosso trabalho, né? Vai puxar ele, né? E vai fazer um nozinho. Fez o nozinho que vai ser o nosso início do nosso trabalho. Já passa o fio de trás para cá para ir arrematando
Vai puxar e vai fazer 3 correntinhas que dá a altura de um ponto, laça o fio, no mesmo espacinho faz o segundo ponto alto, laça o fio, terceiro ponto alto, duas correntinhas de separação. No mesmo espacinho a gente vai fazer um bloquinho de canto, mais uma correntinha de separação. Segundo ponto alto e o terceiro ponto alto. Então, são 3 pontos altos, 2 correntinhas de separação e 3 pontos altos dentro do mesmo espacinho, tá? 2 correntinhas. No próximo, a gente vai fazer 3 pontos altos. Três pontos altos. Aí. 2 correntinhas de separação. No próximo, a gente vai fazer o lequinho de novo, tá? Essa vai ser a nossa sequência. Segundo ponto alto, terceiro ponto alto, 2 correntinhas de separação, no mesmo espacinho, mais um ponto alto, segundo ponto alto e o terceiro ponto alto. 2 correntinhas de separação, e daí agora a gente fez um lequinho, e agora a gente faz 3 pontos altos. Numa a gente faz o lequinho e na outra a gente faz 3 pontos altos. Numa faz o lequinho, que vai ser os cantos, e na outra 3 pontos altos. 2 correntinhas de separação, aqui vai ser o lequinho. São 3 pontos altos, segundo, terceiro, 2 correntinhas de separação e mais 3 pontos altos dentro do mesmo espacinho. Segundo, terceiro ponto alto, 2 correntinhas de separação, laça o fio, faz 3 pontos altos. Segundo ponto alto, terceiro ponto alto, 2 correntinhas de separação, é o nosso último lequinho. Primeiro ponto alto, segundo ponto alto, terceiro ponto alto, 2 correntinhas no mesmo espacinho, primeiro ponto alto, segundo ponto alto, terceiro ponto alto, 2 correntinhas e os últimos 3 pontos altos. Primeiro ponto alto, segundo ponto alto e o terceiro ponto alto com 2 correntinhas de separação. Conta 1, 2, 3, no terceiro introduz e faz um baixíssimo. Baixíssimo. No próximo, um baixíssimo. Aí você coloca assim na mesa e abre o seu trabalho para ele ficar bem quadrado. Tá? Abre bem o trabalho para ele ficar bem quadrado. Corta o fio. Puxa o fio. Vira o trabalho e puxa o fio para trás. Aqui ficou um. Volta e busca esse um. Todos para trás. Isso. Aqui, ó, bem quadrado. Esse vai ser o centro da nossa folha, do nosso trilho. Agora, a gente vai começar com a cor cru. Então, assim, pessoal, nós vamos fazer ele, é um modelo folha. De um bico ao outro. Tudo que a gente fizer nesses 2 espaços vai ser repetido nesses 2. Então, eu vou fazer esse espaço com vocês e vou vir até aqui. E daí depois aqui é só repetição.
E daí eu venho para fechar uma vez com vocês. E depois os próximos fechamentos a gente faz separados, porque é tudo sempre igual. Então vamos amarrar aqui. Eu gosto de começar sempre pelo lequinho, né? Então vamos amarrar e fazer os arremates por final também. Amarramos o fio, segurou aqui. Esse canto sempre vai ser igual, tá? Só que tem a diferença de um pro outro, tá? Então, aqui vamos fazer 3 correntinhas, que dá a altura de um ponto alto. Mais um ponto alto. E mais um ponto alto. Ficamos com um total de 3 pontos altos. 2 correntinhas de separação, laça o fio. No mesmo espacinho, faz mais 3 pontos altos. Segundo, opa! Segundo ponto alto. Terceiro ponto alto. Nessa volta, nós vamos fazer 2 correntinhas de separação. Nas próximas, vão ser só uma. Aqui nesse espacinho, 3 pontos altos. Duas correntinhas de separação, laça o fio nesse espacinho, 3 pontos altos. Aqui vai ser diferente. Então, você vai fazer 2 correntinhas, laçar o fio. Ele vai ter que ficar uma curvinha, então nós vamos fazer 2 pontos altos. Uma correntinha, 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. 2 correntinhas. Então, aqui nós ficamos com 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos, tá? Ficou diferente daqui. 2 correntinhas, laça o fio, introduz a agulha, 3 pontos altos. Duas correntinhas, 3 pontos altos. Nesse próximo lequinho, a gente vai repetir o primeiro, porque eles vão ter que ficar numa linha para ficar o trabalho certo. Então, numa sequência, numa ponta é a mesma que a outra, essa ponta é a mesma que essa. Então, aqui nós vamos fazer 2 correntinhas, introduz o fio e vamos fazer 3 pontos altos. 2 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo espacinho. Certo? Eu vou fazer essa volta com vocês. Então, esse aqui e esse aqui ficou igual. Então, esse aqui e esse aqui vão ter que ficar igual. Então, aqui são 2 correntinhas. No primeiro espacinho, 3 pontos altos. 2 correntinhas. Segundo espacinho, 3 pontos altos. 2 correntinhas. Aqui vamos fazer 2 pontos altos. Uma correntinha, laça o fio, mais 2 pontos altos. Uma correntinha e mais 2 pontos altos. Deixa eu pegar fio aqui. 1, 2. 2 correntinhas. Primeiro espacinho, 3 pontos altos. 2.
3, 2 correntinhas. Aqui são 3 pontos altos. 2, 3. 2 correntinhas. Conta 1, 2, terceira correntinha, introduz o fio e faz um ponto baixíssimo. Que é para finalizar o trabalho. Põe assim ele na mesa e você dá uma esticada. Esse e esse. Puxa bem, para ficar bem ajeitadinho. Olha só. Então, aqui ele vai ficar pontudo e aqui ele vai ficar curvadinho, certo? Então, nós vamos caminhando. Para fechar, vai ser sempre dessa maneira, tá? Como eu vou iniciar e vou fazer essas 2 voltas com vocês, e essas é uma repetição dessas aqui, então eu sempre vou voltar iniciando aqui, tá? Então, para fechar é sempre assim. Sempre conta 1, 2, 3 correntinhas, na terceira introduz o fio, ponto baixíssimo. Pega as 2 laçadinhas e vai caminhando até o meio do lequinho. Segundo ponto baixíssimo. Terceiro ponto baixíssimo, chegou no meio do lequinho, um ponto baixo. Sobe mais 2 correntinhas, altura de um ponto alto. E segundo ponto alto. Terceiro ponto alto, 2 correntinhas. Laça o fio no mesmo espacinho. Primeiro ponto alto, segundo ponto alto e o terceiro ponto alto. Então, aqui sempre vai ser assim. Sempre vai ser o lequinho com o lequinho e os 2 pontos com os pontos. Aqui a gente sempre vai aumentando um ponto, tá? Mas já vou chegar aqui. Então, aqui é lequinho com lequinho, ponto com ponto, lequinho com lequinho, ponto com ponto. Agora, nós vamos fazer só uma correntinha de separação. Daqui pra frente é só uma correntinha de separação. Sempre nos espacinhos entre um leque e um bloquinho de pontos altos, é 3 pontos altos. 3 pontos altos, uma correntinha. Primeiro, segundo e o terceiro ponto alto. Aqui vai ter uma mudança. Cada volta a gente vai fazer diferente, tá? Uma volta vai ser com o ponto fechado e a outra volta vai ser com o ponto aberto. Então, chegou aqui, essa nós fizemos os 3 pontos. Aqui vai ser o quadradinho aberto. Uma correntinha, laça o fio, no último quadradinho você vai fazer um ponto alto. Vai fazer uma correntinha de novo, vai laçar o fio, no primeiro dos 2 você vai vir aqui e vai fazer um ponto alto. No segundo, um ponto alto. E no segundo, você vai fazer o aumento do terceiro ponto alto. Uma correntinha de separação, vai laçar o fio no primeiro ponto, um ponto alto. No segundo ponto, você vai fazer 2 pontos altos dentro do mesmo ponto, que é o teu aumento. Cada volta, você vai aumentar um. Uma correntinha, primeiro ponto alto, um ponto alto. Segundo ponto alto, 2 pontos altos. Segundo ponto alto. Olha como ele vai ficando arredondado e aqui ele vai ficando pontudo. Sempre dá uma puxadinha, né? Olha só. Vamos lá. Uma correntinha de separação. Aqui você vai ter que também fazer o quadradinho. No primeiro ponto, um ponto alto, uma correntinha. No terceiro ponto, um ponto alto e mais 2 dentro do espacinho. Uma correntinha dentro desse espacinho, 3 pontos altos. Duas correntinhas. Perdão, uma correntinha. Dentro do lequinho, nós vamos fazer o lequinho. Então, é o primeiro ponto alto, segundo ponto alto e o terceiro ponto alto. Duas correntinhas, no lequinho dentro sempre são 2 correntinhas.
mais 3 pontos altos dentro do mesmo espacinho, para formar o nosso lequinho. Certo? Eu vou fazer essa aqui com vocês também, para não ficar dúvida nessa questão aqui, ó, tá? Que é diferente. Então, vamos lá. Laça, faz uma correntinha de separação, dentro desse espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, 3 pontos altos, e daí já vamos fazer o diferente. 3 pontos altos, uma correntinha de separação, laça o fio, o último espacinho dos 3 pontos altos faz um ponto alto. Uma correntinha de separação, laça o fio, aqui dentro do primeiro ponto alto, um ponto alto. Segundo ponto alto, 2 pontos altos. Primeiro, segundo, que é aqui que a gente vai fazer o aumento do nosso trilho. Uma correntinha de separação, laça o fio. Um ponto alto. No segundo, faz o aumento, 2 pontos altos, dentro do mesmo ponto. Uma correntinha de separação. Primeiro ponto alto, um ponto alto, e no segundo vamos fazer 2 pontos altos. Uma correntinha, laçar o fio aqui. Opa, já errei. Uma correntinha, laçar o fio, primeiro ponto, um ponto alto. Uma correntinha, último ponto, um ponto alto. Então, ó, né? Laça o fio e aqui você faz mais 2 pontos altos para formar o bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha dentro desse espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha. Então, vamos fechar mais essa volta. 1, 2, terceiro ponto, vamos fazer um baixíssimo. Segundo baixíssimo. Terceiro baixíssimo que estamos caminhando, chegamos no leque, um ponto baixo. Então, olha só, você pega, dá uma olhada no teu tapete, olha como ele tá ficando. Os lados estão ficando diferente, né? Olha só, aqui tá ficando pontudo e aqui é arredondado. E pode ver que aqui vai abrindo mais o trabalho, né? Então, em cada volta, agora nós temos 3. Na próxima vamos fazer 4, na próxima mais 5 e assim vamos subindo, tá? Eu vou fazer essa volta aqui com vocês e a partir de agora eu faço metade dela, metade com vocês e a outra metade vocês fazem. E eu volto aqui iniciando a próxima volta sempre, tá bom? Eu vou fazer 7 voltas no cru, tá? Aí, vocês podem fazer quantas voltas vocês quiserem, porque daí vocês vão ver quantos motivos vocês vão fazer e quantas voltas vai ser o tamanho da folha, tá? Então, vamos lá. Chegamos aqui, fizemos o nosso ponto baixo, que equivale a uma correntinha, 2 correntinhas, 3 correntinhas. Segundo ponto alto e o terceiro ponto alto. É o nosso lequinho. 2 correntinhas. E aqui vamos fazer mais 3 pontos altos. Segundo. Vou pegar um pouco de fio para não ficar puxando toda vez. Laça o fio. Terceiro ponto alto. Uma correntinha, laça o fio, no espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. 3 pontos altos. Segundo, terceiro. Uma correntinha de separação e agora chegamos aqui. Então, esse bloco é fechado, esse bloco é aberto. Esse é fechado. Laça o fio e nesse espacinho a gente vai fazer 3 pontos altos.
2, 3. Então, na próxima, nós vamos fazer essa volta aqui. Essa volta aqui vai ser igual a essa, aberta, tá? Na próxima, fechada, e assim vai indo. Uma correntinha, laça o fio, vem no primeiro ponto da curvinha já, faz um ponto alto. No segundo ponto, um ponto alto. No terceiro ponto, vamos fazer o nosso aumento. São 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. Uma correntinha de separação, laça o fio. No primeiro ponto, um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, laça o fio. Primeiro ponto, um ponto alto. No segundo, um ponto alto. E no terceiro, 2 pontos altos, que é o nosso aumento. Então, chegamos aqui novamente, abre bem o seu trabalho para você ver. Olha como ele vai ficando curvado. Vai ficando um trabalho bem bonito, tá? Faz a correntinha. E aqui também você vai fazer os 3 pontos altos. Aí você vai fazer no segundo espacinho, né? Pra dar o espaço entre um e outro, você vem aqui no segundo espacinho e faz 3 pontos altos. Também pra ficar esse espacinho aqui em cima, né? Se você fizer aqui, vai ficar tudo junto. Tem que ser no segundo sempre aqui. Uma correntinha, laça o fio, chega aqui no espacinho, 3 pontos altos. Terceiro ponto alto, uma correntinha, laça o fio, 3 pontos altos. Segundo, terceiro. Uma correntinha de separação. Aqui vai ser o grupo de lequinho, então são 3 pontos altos, 2, 3 pontos altos, 2 correntinhas. E mais 3 pontos altos dentro do mesmo espacinho. Segundo, terceiro. Uma correntinha. E aqui vai fazer 3 pontos altos. 2. E o terceiro ponto alto. E agora a gente vai repetir. Tudo que a gente fez aqui, a gente vai fazer aqui. Vai chegar a fazer a curva e vai finalizar aqui. Então, eu vou finalizar a minha. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês voltem o vídeo ou vejam no trabalho de vocês, ó, o que faz aqui, faz aqui, o que faz aqui, faz aqui, o que faz aqui, faz aqui. E daí, vejo no trabalho de vocês e a gente volta pra começar a quarta carreira. Então, olha só, finalizei a minha volta. Olha como ele vai ficando. Sendo uma folhazinha, né? Então, vamos fazer a nossa quarta volta. Deixa eu fazer meu ponto baixíssimo. Aqui, vamos lá. Mais 2 correntinhas à altura de um ponto alto. Segundo ponto alto. Terceiro ponto alto. 2 correntinhas. Laça o fio dentro do mesmo espacinho. Mais 3 pontos altos. Então, o nosso leque sempre vai ser... Opa, pegando aqui. O leque sempre vai ser assim, tá? Sempre é o mesmo. Deixa eu fazer de novo aqui, que é pra fazer bem feitinho. Sempre vão ser 3 pontos altos com 2 correntinhas e 3 pontos altos. Esse é sempre o nosso leque. Não tem... Nunca vai ser diferente, tá? E sempre puxa assim pra ele ficar mais arqueadinho assim. Quem quiser pode até fazer com 3 correntinhas aqui. Eu acho que fica melhor com 2, mas tem gente que prefere fazer com 3. Se você achar que no seu trabalho fica melhor, você faz, tá? E aqui também, se você achar que no seu trabalho você precisa de 2 correntinhas para ele não embabadar, você faz. Mas no meu ponto eu preciso apenas de 1 correntinha, senão ele vai ficar sobrando ponto depois. Ele vai ficar enrugando, né? Então, aqui vamos fazer 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, 3 pontos altos,
Cara, meus passarinhos, eles não param de cantar. Eles só param de cantar de noite. Então, assim, não tem como eu fazer vídeo sem eles estar cantando. Sempre vocês vão ouvir eles cantar. Ou eu não posso mais fazer o vídeo aqui. Eu tenho um viveiro de passarinho aqui do lado. Então, eles sempre vão estar cantando. Então, chegamos aqui de novo. Aqui foi o ponto aberto, aqui é o fechado. Então, aqui vai ser o aberto. Uma correntinha, laça o fio. No último ponto, a gente vai fazer um quadradinho, que vai dar a primeira separação. Laça o fio, faz uma correntinha, laça o fio. No primeiro espacinho do ponto, no primeiro ponto, um ponto alto. Olha como ele vai ficar de novo. Aí, você vai trabalhando. Segundo ponto alto em cima do segundo ponto alto. No terceiro ponto alto, mais um ponto alto. No quarto ponto alto, mais um ponto alto e o de aumento. Então, são 2 pontos altos em cima do quarto. Uma correntinha de separação, laça o fio. Primeiro ponto alto, um ponto alto. No segundo ponto alto, mais um ponto alto. No terceiro ponto alto, mais um ponto alto. No quarto ponto alto, um ponto alto. E o ponto do aumento. 2 pontos altos. Uma correntinha de separação. No primeiro ponto alto, um ponto alto. No segundo ponto alto, mais um ponto alto. No terceiro ponto alto, um ponto alto. E no quarto, um ponto alto, mais um de aumento. São 2. Uma correntinha de separação. No primeiro espacinho, faz um ponto. Uma correntinha de separação. No último ponto alto, um ponto. E mais 2 para fechar o grupinho de 3. Uma correntinha de separação, laço o fio aqui dentro do espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, dentro do espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha, chegou no lequinho, 3 pontos altos. Duas correntinhas de separação. Dentro do mesmo espacinho, mais 3 pontos altos. Esse vai ser o nosso leque. 3 pontos altos. Então, chegamos aqui. Fizemos a metade, certo? E agora, eu vou finalizar a minha aqui, vocês façam a de vocês e vamos iniciar juntos a quinta volta. Então, olha só. Finalizamos a quarta carreira e vamos iniciar a quinta. Olha como a peça vai ficando. Vamos lá. Vamos subir aqui para dar altura de um ponto alto e vamos fazer o nosso segundo ponto alto e o terceiro ponto alto. 2 correntinhas, laça o fio. Mais 3 pontos altos. Dentro desse mesmo espacinho. Uma correntinha, laça o fio. 3 pontos altos. No primeiro espacinho de separação. Uma correntinha, laça o fio. Mais 3 pontos altos. Uma correntinha, 3 pontos altos. Uma correntinha. Deixa eu pegar mais fio aqui. Laça o fio. Aqui a gente vai usar a primeira divisão para ele ficar um espacinho entre os pontos e os outros. No outro a gente usa a segunda.
Assim que a gente finaliza essa curva aqui, aí a gente usa o segundo. Uma correntinha. Então, chegamos na nossa curvinha. Então, no primeiro ponto, um ponto. No segundo ponto, mais um ponto. No terceiro ponto, um ponto. No quarto ponto, um ponto. No quinto ponto, um ponto. E mais um de aumento. Uma correntinha de separação. No primeiro ponto, um ponto. No segundo, um ponto. No terceiro, um ponto. No quarto, um ponto. No quinto, um ponto e mais um ponto de aumento. Uma correntinha de separação. No primeiro ponto, um ponto. No segundo, um ponto. No terceiro, mais um ponto. No quarto, um ponto. E no quinto, um ponto e mais um de aumento. Uma correntinha de separação. Aqui a gente vai usar o segundo espacinho para fazer 3 pontos altos. Três pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos. Uma correntinha, 3 pontos altos. Terceiro ponto alto, uma correntinha, 3 pontos altos. Uma correntinha, chegamos no nosso lequinho. Vamos fazer 3 pontos altos. Duas correntinhas de separação, laça o fio e no mesmo espacinho mais 3 pontos altos. Então, essa é a nossa sequência da nossa quinta volta, né? Essa é a nossa quinta volta e essa é a nossa sequência. Então, eu vou finalizar a minha e a gente já volta com a sexta volta. Então, aqui nós finalizamos a quinta volta. Vamos iniciar a sexta volta. A sexta volta, nós iniciamos com mais 2 correntinhas para dar altura de um ponto alto. Segundo ponto alto. Terceiro ponto alto, 2 correntinhas. Deixa eu pegar um pouco de fio. Laça o fio dentro do mesmo espacinho, um ponto alto. Segundo ponto alto. E o terceiro ponto alto. Uma correntinha. 3 pontos altos no próximo espacinho. Segundo. Terceiro. Uma correntinha. 3 pontos altos. Uma correntinha. 3 pontos altos. Uma correntinha. 3 pontos altos. Uma correntinha. Chegamos aqui, então, aqui nós vamos ter que fazer o espacinho aberto. Laça o fio, no último ponto você faz um ponto alto, uma correntinha, um ponto sobre o primeiro ponto. E agora vamos seguir. Do segundo ponto, um ponto. No terceiro ponto, um ponto. No quarto ponto, um ponto.
no quinto ponto, um ponto, no sexto ponto, um ponto e o de aumento. Uma correntinha, um ponto no primeiro, um ponto no segundo, um ponto no terceiro, um ponto no quarto, um ponto no quinto, um ponto no sexto e mais um de aumento. Uma correntinha, laça o fio, um ponto no primeiro, um ponto no segundo, um ponto no terceiro, um ponto no quarto, um ponto no quinto, um ponto no sexto e o aumento. Uma correntinha, laçar o fio aqui também. No primeiro ponto, um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto no último ponto e mais 2 dentro do espacinho, que é para fazer o nosso bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha, passa o fio, 3 pontos altos. Uma correntinha, laça o fio, 3 pontos altos. Uma correntinha, laça o fio, 3 pontos altos. Uma correntinha, laça o fio, chegamos no nosso lequinho novamente. Então, vamos fazer 3 pontos altos, segundo, terceiro, 2 correntinhas, laça o fio, dentro do mesmo espacinho, nós vamos fazer mais 3 pontos altos. Segundo, terceiro ponto alto. Então, essa é a sequência da nossa sexta carreira. Eu vou finalizar e a sétima eu vou iniciar com vocês. E vamos finalizar ela e vamos cortar o nosso fio daí, tá bom, pessoal? Finalizamos a sexta volta e vamos iniciar a sétima e última volta. Aí, nós vamos cortar o fio e iniciar com outra cor. Sobe 2 correntinhas, que dá a altura de um ponto alto, segundo ponto alto. Terceiro ponto alto, dentro do nosso lequinho. 2 correntinhas, faz o primeiro ponto alto, segundo ponto alto e o terceiro ponto alto. Uma correntinha, laça o fio, no espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha. Então, essa vai ser a nossa última volta na cor cru. Aí, vamos colocar outra cor e fazer mais algumas voltas e começar a unir os motis. Terceira correntinha. Uma correntinha. Primeiro ponto alto, segundo ponto alto. Terceiro ponto alto. Uma correntinha. Primeiro ponto alto. Segundo ponto alto. Terceiro ponto alto. Uma correntinha. 3 pontos altos aqui nesse espacinho. Segundo. Terceiro. Uma correntinha. Primeiro ponto, um ponto. Segundo ponto, um ponto. Terceiro ponto, um ponto. Quarto ponto, um ponto.
quinto ponto, um ponto, sexto ponto, um ponto, sétimo ponto, um ponto e mais um de aumento. Uma correntinha de separação, laça o fio, primeiro ponto, um ponto, segundo ponto, um ponto, terceiro ponto, um ponto, quarto ponto, um ponto, quinto ponto, um ponto, sexto ponto, um ponto, sétimo ponto, um ponto e mais um do aumento. Uma correntinha de separação, laça o fio, primeiro ponto, um ponto, segundo, um ponto, terceiro, um ponto no quarto, um ponto no quinto, um ponto no sexto, um ponto no sétimo, um ponto e mais um de aumento. Uma correntinha. Sim, talvez eu leve hoje, daí depois das 6. Beleza? Laça o fio e vamos fazer 3 pontos altos dentro do espacinho. Uma correntinha, laça o fio, 3 pontos altos. Terceiro. Uma correntinha, laça o fio, 3 pontos altos. Uma correntinha, laça o fio. Três pontos altos. Uma correntinha, laça o fio. 3 pontos altos. E chegamos novamente para fazer o leque. Uma correntinha, laça o fio, introduz a agulha, faz 3 pontos altos, segundo ponto alto, terceiro ponto alto, com 2 correntinhas de separação, dentro do mesmo espacinho, vamos fazer mais 3 pontos altos. Primeiro, segundo e o terceiro. Então, essa é a sequência da nossa 7ª volta. Eu vou finalizar aqui a 7ª volta e eu já volto com o fio cortado pra gente iniciar com outra cor. Então, assim ficou o motif finalizado. Eu vou fazer com 4 motizinhos. Então, eu tenho os meus 3 que eu já deixei pronto aqui do lado, né? Do mesmo tamanho, com a florzinha e 7 carreiras da cor cru. Então, daí agora eu vou fazer, cortei o fio, né, e vou começar a fazer com outra cor. E nessa cor a gente vai começar a unir os motizinhos, tá? Com a outra cor a gente vai começar a unir nossas peças, para dar o formato do trilho. Eu já amarrei o marrom aqui no meu lequinho, e essa aqui vai ser uma carreira somente de bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Por quê? Porque nós vamos unir as peças. Então, passo o fio pra cá pra já ir terceiro ponto alto, 2 correntinhas, mais 3 pontos altos. Esse aqui é o fio 6 também, esse é da Amazônia, marrom da Amazônia, um marrom mais claro. A gente vai fazer 2 voltas, eu vou fazer 2 voltas com ele e daí depois eu vou cortar o fio novamente. Uma correntinha.
Uma correntinha, um espacinho, 3 pontos altos. Segundo ponto alto. Terceiro ponto alto. Vou pegar um pouco de fio. Uma correntinha, 3 pontos altos. Uma correntinha, 3 pontos altos. Uma correntinha, 3 pontos altos. Uma correntinha, aqui nesse espacinho, vamos fazer 2 pontos altos e mais um aqui nesse primeiro ponto. Uma correntinha, laça o fio, aí você vai contar 3, 6, 7 pontos. Então, nós vamos pular 2. Vamos ver aqui. Vamos fazer um ponto sobre cada ponto. Uma correntinha, laça o fio, pula 1. Um ponto sobre cada ponto. Uma correntinha, pula esse ponto. Três pontos altos. Um ponto sobre cada ponto. Uma correntinha, pula uma de base. E olha só como vai ficando. Vou pegar mais um pouco de fio. E aí, isso a gente vai fazer pelo motizinho inteiro. 2 nós vamos fazer completos, tá? 2 nós vamos encher eles completos sem precisar 2 motis, no caso, é uma volta para cada motizinho. Nós vamos fazer ele completo. Aí, os outros 2 motis, a gente vai ter que pegar e unir eles. Então, nós não vamos fazer completo. Quando a gente estiver na parte dos lequinhos, a gente vai unir eles, tá? Então, aqui, a gente vai começar a fazer nos espacinhos. Mas o primeiro a gente vai fazer no último ponto, para ele não ficar tão distante e não querer embabadar e faltar ponto, né? Então, faz no primeiro e daí depois uma correntinha já pode fazer dentro dos espacinhos, que já vai dar certo. 3 pontos altos, uma correntinha. É só mesmo lá naqueles pontos que a gente vai ter que dar uma adaptada para ele. Aí vocês contam os pontos e dividem aí. Depende se vocês fizeram nesse mesmo tamanho que eu fiz, de 7 carreiras na cor cru, mas você pode aumentar, pode fazer 8, 10 e aumentar o seu trabalho como você quiser. Se quiser fazer mais largo, daí você faz mais cor aí, continua fazendo mais carreiras na cor cru, né? Ou até no aqui, se quiser fazer mais no colorido agora, fazer umas 3, 4 no marrom, para depois fazer o bico, aí você vai aumentar a largura. E o comprimento é quantos motizinhos você vai fazer, quantas folhas for fazer. Se for fazer, você pode fazer 2, pode fazer 3, pode fazer 6, 7, conforme o tamanho da mesa que você vai colocar. Eu vou fazer 4 motizinhos, 4 folhas. Porque daí também a gente vai continuar fazendo as carreiras no marrom, ele vai dando uma largada também. Mas no tamanho para que eu quero uma mesa de 6 lugares, porque você vai contar ainda que vai ter as carreiras dos coloridos, então ele vai dar uma crescida também. Daí também tem o bico, né? Então, para mesa de 6 lugares, eu vou fazer com 4 folhas, 4 motis. Eu fiz para uma cliente
uma mesa de 4 lugares. Ela pegou com 4 folhas também. Eles ficaram caídos nas laterais. Eu gosto que o trilho fica certo em cima da mesa. E se vocês gostam que fique caído, faz uma mesa de 6 lugares. Talvez teria que fazer com 5, né? Aí vocês meçam aí e vejam como vocês acham que fica melhor. Então, eu já fiz essa primeira parte, né? Então, aqui não tem segredo. É só ir fazendo aqui, você só vai adaptar. Vai contar os pontos e vai dividir para fazer as carreirinhas de crespo. Eu vou finalizar esse e vamos fazer mais um desse aqui completo também. Então, eu vou fazer os meus 2 e eu volto com o terceiro pra gente fazer, pra unir eles daí, tá bom? Então, aqui, amarrei o fio marrom, né? Eu já fiz 2 completos, fiz a volta toda em 2 peças. Aqui tá pronto. Então, agora a gente vai unir pelos 2 leques. Vai fazer os 3 pontos altos. 1, 2, 3. Fez os 3 pontos altos. Você vai pegar os 2 do lado direito, vai colocar a pecinha assim. Peraí, já vou mostrar. Assim. Os 2 do lado direito. Juntou os 2 lado direito, né? Coloca a pecinha aqui assim. Puxa o fio. Passa por aqui. O fio por baixo, por dentro da peça e faz um ponto baixo. Soltou e continua fazendo o ponto. Vou fazer de novo para vocês entenderem. Tá? Então, pegou, juntou direito com direito, passou aqui por dentro, pegou o fio e puxou. Deu as 2 laçadinhas e fez um ponto baixo. Solta a peça, puxa lá para fora e termina fazendo os 3 pontos altos de dentro do lequinho. 2, primeiro, segundo e o terceiro. Olha só como ele vai ficar. Que ele vai ficar grudado agora, certo? Então, vamos continuar fazendo aqui. Uma correntinha, 3 pontos altos. Uma correntinha, 3 pontos altos. Então, se vocês forem fazer 4 peças, igual eu, para unir, 2 vocês fazem as voltas completas do marrom. Faz a volta completa, corta o fio, e inicia a próxima peça e faz só carreiras com 3 pontos altos separados por uma corrente. Essa é 2 peças dos motizinhos que vocês vão fazer. Aí, o terceiro e o quarto, a gente vai ter que unir. Então, um a gente vai unir dos 2 lados e um a gente vai unir de um lado só. Aí, se vocês fizerem mais peças, vocês vão ter que unir mais. Ou se fizer 3, você faz 2 completo e um você vai unir as outras 2 peças. Aí, se fizer 4, vai fazer igual esse nosso. Se fizer 5, faz 2 completo e o próximo você vai unir. Os outros 3 você vai ter que unir. Você vai ter que unir eles, como a gente fez aqui, vai ser a união de todos, né? Eu vou unir mais esse um aqui com vocês. Finalizar essa carreira aqui de pontos altos, vamos contando, né? Vocês dividem os pontos aí, os pontos, para dar certinho as 3 carreiras de pontos altos, separados por uma corrente. Aqui. E quando chegar aqui no próximo lequinho, a gente vai unir com o outro que tá pronto. E daí eu tenho um que tem que fazer ainda, que daí a gente vai ter que unir também. Que ele saiu aí, pronto. Encaixou de volta.
eu pegar mais fio. Laça. Segundo ponto alto. Terceiro ponto alto. Essa linha, ela é da Amazônia, ela segura mais a agulha do que é alguma outra. É boa, a linha é boa sim, mas ela segura mais a agulha, ela não desliza tanto, igual se eu pegar uma Fial ou uma Barroco, né? A Barroco é muito boa, mas aqui na minha cidade é uma das linhas mais caras que tem. Você vai dando uma puxadinha assim, né? Para o trabalho ficar retinho. Então, aqui, ó, vai dar certinho as minhas últimas 3. Uma correntinha, e daí eu venho nessa último espacinho, último ponto. E faço mais 2 dentro do espacinho. Uma correntinha de separação. E agora a gente vai continuar aqui. Segundo ponto, vai continuando normal. A única coisa que a gente vai fazer de diferente vai ser unir as peças pelos lequinhos, né? E tem que ser pelo leque que vocês vão unir, para ele ficar ponta com ponta, no caso, né? E daí também fazer a contagem para fazer os lequinhos de 3 na parte que é a parte redonda do trabalho, que é para ser a parte que é para parecer uma folha, né? Aí você faz a contagem, divide os pontos para ele ficar redondinho. Aqui, ó, estamos chegando novamente no lequinho. 3 pontos altos, com uma correntinha de separação. Deixa eu pegar um pouco de fio aqui, vou laçar e vou fazer... Cheguei no meu lequinho, vou fazer 3 pontos altos. 2, 3. Fiz os 3. Agora, eu vou pegar a folha que tá sozinha. Vou virar ela do lado certo com o lado... No caso, o lado avesso com o avesso. Os 2 lados certos pra fora, né? Essa já fica um pouco mais difícil porque a outra já tá grudada, né? Então, aqui, os 2 lados certos, com o lado certo pra fora e os 2 avessos junto. Puxa o fio aqui, né? Coloca dentro do espacinho, puxa o fio, você vai ficar com 2 argolinhas. E faz um ponto baixo. É só isso. Laça o fio e vem continuar a fazer o seu lequinho aqui. 2, 3. E já grudamos aqui também. Olha só. Já ficou aqui e aqui ficou também. Então, aqui eu vou finalizar aqui, né? Essa minha parte de a carreira marrom. E daí eu vou pegar aqui no próximo branco e vou fazer lá e a gente já volta para finalizar com vocês. Então, aqui, pessoal, finalizei essa curva toda e cheguei, eu iniciei no nosso primeiro lequinho e vou fazer no segundo lequinho a união da peça. Fiz a minha correntinha de separação, lacei meu fio, vou fazer meus 3 pontos altos. E daí agora, como aquelas ali já estão unidas, eu vou escolher qualquer uma delas para mim fazer a união, né? Aqui tá tudo unido, aqui também tá unido, vamos pegar essa parte aqui. Então, as 2 peças são juntas, né? Você vai colocar junto os avessos para dentro e o lado de fora para fora. Passa dentro do fiozinho aqui, traz, fica com as 2 argolinhas e faz um ponto baixo. Laça o fio, vem aqui dentro, no mesmo espacinho que você iniciou o lequinho e finaliza ele com mais 3 pontos altos. Aí, você já uniu mais essa peça. Aqui, ó. Lado certo com lado certo. Tudo igual. Uma correntinha de separação, laça o fio.
E vem e faz mais 3 pontos altos. E assim eu vou ter finalizar aqui com 3 pontos altos pelo resto da minha peça. E daí eu volto aqui com vocês, para mostrar como ficou até agora. Então, assim, eles ficaram unidos. Aqui ficou grande, olha só. As 4 peças. Aqui é os arremates que ainda não fiz. E aqui é a última, olha só. Assim, eles ficaram unidos. Agora eu vou começar a trabalhar ao redor da peça. Depois de unir eles, a gente vai fazer mais uma volta com essa cor aqui, tá bom? Eu vou começar o trabalho com vocês. Então, agora vamos começar a fazer a parte que vai deixar os tapetes unidos, no caso, né? Vai ser a mesma sequência. 3 correntinhas à altura de um ponto alto. Eu amarrei o meu fio, tá, pessoal? Eu peguei e amarrei o fio aqui. Aqui, ó, já vou indo escondendo o fiozinho, né? Arrematando. 3 pontos altos. 2 correntinhas. 3 pontos altos. O lequinho mesmo agora que a gente vai começar a fazer a parte do acabamento, ele é a mesma maneira de trabalhar, tá? E o resto a gente vai fazer só com uma correntinha de separação e 3 pontos altos. Essa vai ser a sequência do nosso trabalho. A única coisa que vai mudar é quando a gente vai passar de uma peça para outra, tá? Aí eu vou ensinar vocês a fazer, mas é muito simples de como que faz, tá? Agora fica um pouquinho mais difícil de trabalhar, porque você trabalhar com todas as peças juntos, né? Porque tá tudo unido. Então, ele só fica mais difícil de manusear, mas é tranquilo, tá? Faz uma correntinha, laça o fio. Três pontos altos. Três pontos altos. Uma correntinha de separação, laça o fio. 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, laça o fio, 3 pontos altos. Sempre procura puxar, ó, vocês veem que eu dou uma puxadinha, quer ver, ó? Passa o fio, aí dá uma puxadinha na agulha, pro ponto ficar mais alongado, né? E pra ficar tudo o mesmo ponto. Todos eu dou essa puxadinha. Se vocês verem a necessidade de agora fazer 2 correntinhas de separação, podem fazer, tá? A minha ainda tá dando com uma só. Uma correntinha. Três pontos altos. E essa vai ser a sequência. Eu vou ir fazendo até a gente chegar no ponto antes do que une os dois. E quando a gente chegar aqui, eu volto para fazer com vocês. Então, aqui eu tô chegando, né, pessoal? Eu vou filmar para vocês verem como a gente vai fazer, mas é bem fácil, bem simples, não tem segredo nenhum. Uma correntinha, então aqui. Essa é aqui, essa é a unção das peças e esse é o próximo quadradinho. A gente vai fazer 3 pontos altos aqui dentro. 1, 2, 3. Não vai fazer correntinha de separação, você vai laçar o fio, vai pular esse espacinho, vai vir aqui no primeiro espaço do outro lado e vai fazer 3 pontos altos, bem juntinho assim. 1, 2, 3. Aí você vai continuar uma correntinha e vai continuar nos espacinhos de separação fazendo 3 pontos altos. Já vou mostrar pra vocês como que ficou. Deixa eu fazer mais um aqui. Dois, 3. E olha só, ficou assim.
Ele fica bem bonito, ele não fica embabadado, ele não fica repuxando, nada disso. Olha, essa parte eu ainda fiz com uma correntinha, mas nas próximas eu já vou ter que, acho que, começar a fazer 2 correntinhas também. Tô sentindo que ele ainda tá bom, mas se eu fizer a próxima, ele vai querer começar a arquear e não vai ficar bom. Então, olha como que fica. Então, quando eu estiver lá finalizando a outra parte, eu venho fazer mais uma com vocês. Então, vamos lá, vou fazer mais um com vocês. Assim, pessoal, só precisa se atentar em uma coisa. Eu tive que desmanchar um pedaço agora e refazer. Quando for pegar a outra peça, olhem se ela vai estar do lado direito. Ela tem que estar do lado certo. Não pode estar do lado do avesso, senão você vai fazer a peça virada, né? Então, eu acabei antes, desmanchei e refiz porque eu tinha pegado do lado avesso. Então, aqui a gente vai fazer o último espacinho aqui. 3 pontos altos. Que a peça pode ficar virada na mesa, né? Daí você tem que ver. E aqui não, a gente não vai fazer nenhuma correntinha de separação. Aqui acabou quando uniu. Só vai laçar o fio, vai vir aqui no próximo espacinho. Vai fazer um ponto alto. 2 pontos altos. Terceiro ponto alto. Uma correntinha, e aí agora você vai seguir o seu trabalho. Eu me certifiquei que a peça estava do lado certo, que a outra tinha ficado do lado avesso, tive que desmanchar para fazer do lado certo. Então, essa também tá do lado certo, tá? Então, vai ficando assim, olha só. Aí, você vai continuar e vai chegar lá no teu biquinho, vai fazer, né? Vai fazer toda a volta, é assim, toda a volta é esse trabalho. Eu vou fazer o meu aqui, vocês façam o de vocês aí e a gente volta. Então, aqui, pessoal, fiz toda a minha carreira, né? Como eu falei pra vocês, é só 3 pontos, no mesmo espacinho, dividido por uma correntinha. Eu aqui nessa próxima carreira que eu vou fazer, essa carreira vai ser igual, tá? Vai ser toda ela, toda a volta dela vai ser assim, com esses 3 pontos altos separados por uma correntinha no espacinho que tem de um e outro. Só que eu já vou precisar usar 2 correntinhas. Aqui pra mim, uma correntinha, ela já tá querendo começar a ficar erguido o trabalho, já tá querendo, ó, já tá querendo começar a ficar assim, né? Então agora eu já tenho que fazer com 2 correntinhas. Uma só pra mim não é o suficiente. Então, como eu iniciei na parte do lequinho, eu finalizo com um ponto baixíssimo e caminho com pontos baixíssimos até o lequinho novamente, tá? É a mesma sequência da parte da cor cru que a gente fez, só que a gente não faz mais aqui a parte da contagem dos pontos. Agora são só 3 pontos altos separados por 1 ou 2 correntinhas. Então, essa é a próxima sequência do trabalho do crochê, só mudando as cores. Então, eu cheguei aqui no meu lequinho com um ponto baixíssimo, fiz pontos baixíssimos e um ponto baixo. Vou fazer mais 2 correntinhas que dá a altura de um ponto alto, vou laçar o meu fio e vou fazer aqui dentro mais 2 pontos altos para fazer o leque, certo? Aqui agora eu vou precisar fazer 3 correntinhas, porque senão ele já não vai ficar legal. Vou laçar o meu fio. Mas aí vocês vejam o trabalho de vocês, o ponto de vocês. Se tem necessidade de vocês fazer 3 correntinhas, você pode continuar fazendo 2. E também nessa questão de vocês fazer a continuação do trabalho. Se é necessário fazer 1 ou 2 correntinhas. Olha, precisa ficar arqueadinho. Então, eu precisei fazer uma adaptação de 1 correntinha a mais. Mas isso é uma questão do meu ponto, né? Aí vocês vejam aí o de vocês. Deixa eu virar esse meu trabalho aqui um pouquinho, porque ele acaba ficando grande, daí tem que deixar mais... Eu prefiro deixar assim, pro vídeo. Então, agora vamos fazer 2 correntinhas, laçar o fio e vamos continuar o trabalho normalmente, fazendo 3 pontos altos dentro dos espacinhos de separação, o grupinho de 3 pontos altos. Só a diferença é que eu precisei fazer a adaptação de 2 correntinhas, eu tava fazendo só uma, ele ia começar a embabadar.
Então, para depois, lá na frente, não precisar desmanchar e voltar ao meu trabalho, eu já vou começar com 2 correntinhas aqui, para ele ficar um trabalho bem lisinho, bem bonito na mesa. E assim a gente vai continuando fazendo nos espacinhos 3 pontos altos e agora vamos colocar 2 correntinhas de separação. Como eu falei aí vocês vejam no trabalho de vocês se tem necessidade ou não, tá? No meu é preciso, para ficar melhor eu preciso adaptar. Mas se para vocês ainda uma correntinha tá ficando legal, não tem problema nenhum, vocês continuem com uma correntinha. Eu vou estender aqui o trabalho, vou fazer mais esse aqui, para vocês verem como tá ficando, tá? Então, essa é a nossa terceira volta na cor marrom. Se vocês quiserem continuar no cru, aí vocês vejam o que vocês acham melhor, o que vocês acham mais bonito, ó. Então, aqui é a nossa terceira volta, olha como ele vai ficando bonito. Eu vou fazer mais um pedaço até chegar na emenda, que é aqui, na junção dos dois, e eu volto aqui pra gente unir eles junto, e depois eu finalizo o meu trabalho e volto pra mostrar como tá ficando. Então, aqui vamos fazer 3 pontos altos. Pessoal, só uma coisa, lembrem sempre de virar o trabalho pro lado certo para começar a fazer essas carreiras, tá? Porque senão você vai ficar com um lado certo, um lado errado. Não vai estar certo o teu trabalho, na verdade, né? Você vai ter que desmanchar, mas se você não quiser desmanchar e não sei, enfim, vai ficar, os arremates, tudo vai ficar pro lado de cima, não fica bonito, tá? Então, na hora que vocês estiverem unindo as peças, os motis, como a gente fala, vocês pegam e conferem se tá do lado certo, tá? Porque a gente tá fazendo sempre do lado certo. Então, eu cheguei aqui no meu último espacinho antes da união deles e fiz os meus 3 pontos altos, laço o fio, vem no próximo e faz direto, junta eles, né, para eles ficarem bem juntinhos e faz direto os 3 pontos altos. Ele não fica embabadado, ele não fica um trabalho enrugado, nada, ele fica um trabalho certinho, tá? Às vezes pensa, não, assim não vai ficar legal, ele fica certinho, ele não é embabado, ele dá um acabamento bem bonito para você unir as peças. Eu vou agora finalizar essa carreira, todas as minhas voltas, todas pelo trabalho. Vou cortar o meu fio e eu volto aqui para mostrar para vocês como tá ficando. Aí eu vou agora usar uma outra cor para fazer começar a fazer o acabamento do bico, tá? Aí aqui, se vocês quiserem continuar a fazer mais algumas careiras da outra cor, ou se você continua no cru e vai trocar a cor agora para deixar um trabalho mais largo, aí você continua fazendo isso. Essa é a sequência da volta do trabalho. É sempre 3 pontos altos dentro do espacinho com correntinhas de separação, conforme as que você precisar no seu ponto. Aí, se você achar que você quer um trabalho um pouco mais largo, você continua fazendo mais 1 ou 2 voltas, ou quantas vocês acharem necessárias. Eu acho que aqui já tá bom, tá? Porque é um trilho de mesa, e eu vou fazer mais uma volta dessa e fazer o bico, então ele vai ficar um pouco mais largo, que eu vou mudar de cor. Mas aí vocês vejam como vocês acham melhor, finalizem o de vocês, eu vou finalizar o meu e a gente volta aqui pra ver como tá ficando. Então, finalizamos a terceira carreira com o marrom, claro, né? Então, agora eu vou amarar, eu cortei esse marrom, amarrei o outro marrom mais escuro. E vou começar pelo lequinho, como sempre. 3 correntinhas, para dar a altura de um ponto alto. Mais um ponto alto. Mais um ponto alto, 3 correntinhas. Laça o fio dentro do mesmo espacinho para fazer o lequinho. Vamos fazer mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 2 correntinhas de separação, que eu tô usando 2 e agora a gente vai ter que usar 2 até o final. Na verdade, esse aqui já é a minha última carreira antes do bico, tá? Então, ela vai ser uma carreira repetitiva dessas mesmas 3 carreiras do marrom. É a mesma coisa, a gente só vai seguir sequência com outra cor. Mas
duas correntinhas e agora 3 pontos altos no primeiro espacinho. 2 correntinhas de separação, laça o fio, próximo espacinho, 3 pontos altos. Terceiro ponto alto. 2 correntinhas de separação, laça o fio, próximo espacinho, 3 pontos altos. Duas correntinhas de separação, laça o fio, próximo espacinho, 3 pontos altos. Duas correntinhas, laça o fio, próximo espacinho, 3 pontos altos. E essa vai ser a sequência do nosso trabalho. Lá no meio nós vamos unir, como a gente faz nos outros, não vai ser nada diferente, vai ser só uma carreira de pontos altos, separados por 2 correntinhas. Então, eu vou fazer essa carreira no trabalho completo, e daí eu volto aqui pra gente começar a fazer o bico. Aí, se vocês quiserem fazer 2 dessa ou 3 também, aí vocês vê se vocês acham que tem necessidade. Pra mim, não vai ter necessidade, porque o meu trabalho já tá bem largo, olha só. Pra ser um trilho, ele tá muito bom dessa largura, na minha opinião, e ainda tem o bico pra finalizar. Então, é isso aí, eu vou fazer o meu aqui, vocês façam de vocês e a gente volta junto. Então, finalizamos essa parte do marrom, né? Olha só o contraste que ele dá. E agora vamos iniciar a carreira do bico. Eu cheguei aqui, finalizei, caminhei com pontos baixíssimos até chegar no meu lequinho. Então, eu fiz um ponto baixo, eu vou fazer aqui meio ponto, tá, pessoal? Meio bico, por quê? Porque depois, quando eu finalizo aqui, eu coloco mais 2 pecinhas aqui, pra ele ficar um acabamento melhor, tá? Então, eu faço 1 ponto alto, 2 ponto alto, terceiro ponto alto. Sobe 1, 2, 3 correntinhas e volta no início e pega as 2 laçadinhas, para você vai fazer um picozinho. E faz um ponto baixo. Laça o fio e faz mais aqui no lequinho, nós vamos ter que fazer mais do que a gente faz nos outros. Nos outros a gente vai fazer 4 e 4, aqui a gente vai fazer 6, tá? Para ele ficar um acabamento melhor. Porque como ele é a ponta, né? Então, são 2, 4, 5, 6 pontos altos. Lembrando que aqui é meio bico, tá? Depois a gente vai finalizar ele aqui. Então, vem aqui no próximo espacinho e prende com um ponto baixo. Vamos lá. Laça o fio. Vem no espacinho. Puxa bem para ficar bonito. Faz o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. No quinto ponto alto, vamos subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. Laça aqui dentro o fio para fazer o picozinho. E vamos finalizar com mais 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Esse vai ficar um bico completinho. No próximo espacinho, fazemos um ponto baixo. Olha só. Meio bico aqui, né? Olha só que lindo que fica. Vamos lá, vamos novamente. Laça o fio, introduz a agulha, puxa bem, para ele ficar o bico bem certinho, não ficar puxando. Todos você vai ter que puxar o fio, porque ele tem que ficar do mesmo tamanho, os pontos. Três, 4, opa, 6,
5 pontos altos, 1, 2, 3 correntinhas, volta aqui no início, nas duas argolinhas, puxa, faz o picôzinho, faz um ponto baixo. E agora vamos fazer mais 4 pontos altos. 3, 4, no próximo, um ponto baixo. Olha só, vou fazer mais um, e daí quando chegar lá na emenda, eu volto pra gente fazer mais, tá? Porque aqui não tem segredo nenhum, é só os pontos altos mesmo. Deixa eu pegar mais fio, que aqui vai bastante fio. 2, 3, 4, e no quinto, vamos fazer 1, 2, 3, e vamos voltar aqui, pega as duas, fica com a laçadinha, pega as duas, pega o fio, puxa e faz um ponto baixo. Esse é o nosso picôzinho, tá? Aí você faz mais 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Vem aqui no próximo e faz um ponto baixo. Essa é a nossa sequência do nosso bico. Olha só como ele fica bonito. Então, eu vou fazendo os meus. Quando eu chegar na emenda das duas peças, que é aqui, que emenda os dois, eu vou fazer junto com vocês. Então, chegamos aqui no meio, né? Já fiz aqui. Laça o fio, introduz a agulha e vai fazer os normal, tá? 2, não tem segredo. 3, 4, 5. Sobe 3 correntinhas e volta nas duas correntinhas de base para fazer o picôzinho. Fez o picôzinho, é um ponto baixo. Não tem segredo. Volta no mesmo espacinho e faz mais 4. 2, 3 pontos altos, 4 pontos altos. 4, e vem aqui no meio e vai fazer um ponto baixíssimo. Baixo, desculpa, um ponto baixo, olha só. Daí você vai continuar na próxima e vai fazer os pontos altos. E daí vai grudar na lateral. Comecem pelo leque, porque se vocês começar pelo leque, ele vai dar certinho para vocês fazerem. Aí no meio você vai conseguir fazer exatamente isso, fecha. Você vai conseguir fechar o ponto aqui no meio. Senão, você vai ter que começar a trabalhar aqui no meio o bico. Então, ele é melhor você fazer o fecha aqui para ele não juntar assim, sabe? Então, comecem a fazer pelo leque, que daí vai dar certo, tá? 1, 2, 3... 4, o quinto, sobe 3 correntinhas, 2, 3, volta nos 2 de base, que é quando você começa a subir na correntinha e faz o picôzinho. É só puxar o fio, vai ficar com os dois lacinhos na agulha, faz o ponto baixo. Volta no mesmo espacinho e faz mais 4 pontos altos. Eu já ensinei esse bico no outro crochê, numa aula antes dessa. Fez os 4, prende no próximo. Então, eu vou fazendo os meus aqui. Quando eu chegar na próxima emenda, eu faço mais um com vocês. Então, chegamos aqui mais uma vez. Laça o fio. E vamos fazer
4 pontos altos. 3, 4. E o quinto para fazer o picôzinho. 1, 2, 3. Volta nos 2. Puxa o picô. Agora faz mais 4 para finalizar. 2. 3, 4. Prende aqui no meio. Um ponto baixo. E assim ficou o nosso biquinho. Vamos lá, vamos fazer mais um. 2, 3, 4. E o quinto para fazer o picô, sobe 3. Volta aqui nas 2. Faz o picôzinho. E faz mais 4. 3, 4. Prende na próxima. E assim você vai fazendo até finalizar. Até finalizar o tapete. Na parte do bico, você faz o bico normal. Daí, quando eu tiver aqui para finalizar esse bico que a gente iniciou, eu volto aqui com vocês. Ó, agora vamos fazer aqui um ponto baixo. Laça. E aqui você faz 2 pontos para você finalizar. E o segundo. E coloca, conta 1, você mede, conta a terceira correntinha e faz um ponto baixíssimo. E agora você vai fazendo, vai arrematando o seu fio para trás, né? Aí você vira seu trabalho e arremata o fio para trás. Aqui e puxa. Aí você termina de arrematar. Eu tinha 2, só foi feito um pouquinho. Pronto, agora eu vou pegar e vou filmar para vocês verem ele pronto.